Bom, boa noite a todos, boa noite a todos que estão participando aqui da nossa palestra. Vou falar um pouquinho vou me apresentar para vocês, né? Nós já fizemos uma palestra e um curso aqui no IBDEC, essa é a nossa segunda disciplina aqui na instituição, e eu espero que eu possa trazer um conteúdo para agregar para vocês. Mas eu me apresentando, meu nome é Felipe, né, Felipe Mota, eu moro aqui em São Paulo, né, trabalho numa indústria de laticínios, hoje numa indústria de laticínios, mas tenho uma longa carreira na área tributária, tenho 20 anos para mais aí de área tributária. Não vamos falar muito de tempo de empresa, porque senão a gente denuncia a idade, né? Então, eu tenho uma longa carreira na área tributária, eu leciono desde 2017, aqui em São Paulo, numa universidade, no curso de pós-graduação em planejamento tributário, em direito tributário, e agora com a oportunidade de estar aqui no IBDEC para apresentar para vocês alguns temas, e hoje a gente vai falar sobre reforma tributária. Vamos passar essa uma hora falando sobre reforma tributária, trazendo alguns insights para vocês, e me coloco à disposição, tá, para que vocês levantem a mão caso tenha alguma dúvida, se precisarem comentar, se precisar fazer alguma pergunta. Pô, Felipe, eu não entendi tal parte, me responde, né, tal. Então, vamos começar aqui, tá? Vou compartilhar um material com vocês, e aí, dúvidas, podem me chamar a qualquer momento. Quando vocês estiverem vendo, se vocês puderem me informar, agradeço. Beleza, obrigado. Então vamos começar então, falando de reforma tributária, né? Esse é um tema extremamente importante, é um tema que hoje, né, gente, as empresas, muitas, assim como eu, tá? Não vou me isentar, muitas empresas esperavam, poxa, isso vai ser revogado, isso não vai acontecer, isso não vai entrar, a gente está no Brasil, não vai rolar. Vai rolar. Vai rolar, já tem lei publicada, muitas empresas divulgando não só cursos, mas divulgando também toda a parte de implementação. É uma mudança muito grande, né? Quando a gente fala de reforma tributária, principalmente quem não é da área, observa que, poxa, vê na televisão, você assiste um jornal nacional, qualquer outro jornal, as pessoas falam, a reforma tributária está avançando no Congresso, mas ninguém imagina a mudança que vai ter no sistema tributário brasileiro. É uma mudança da água para o vinho, literalmente, tá? Então, passando um pouquinho, vamos lá, passar um pouco do contexto geral, tá? Falar da lei complementar, que tudo hoje vai girar em torno da lei complementar 214 de 2025, e aí trazendo seus efeitos, tá? E com a aprovação dessa lei, da sistemática da reforma tributária, que aí é uma mudança gigantesca, trazem muitas incertezas, né, para todas as empresas, trazem incerteza para os profissionais da área tributária. Eu tenho contato diariamente com muita gente, né, e toda essa galera está muito preocupada, não só na manutenção dos seus empregos, como também no ajuste dos processos das suas empresas, né. Se você fizer uma pesquisa, hoje mesmo eu participei de um webinar e foi divulgada uma pesquisa. 80% das empresas nem começaram a fazer a análise do impacto nas empresas. E o impacto dessa reforma tributária nas empresas é gigantesca, tá? Só para a gente ter uma forma de grandeza, né, para a gente ter uma ideia, essa reforma ela sai de uma tributação de algum segmento que hoje tributa 12% para tributar 27,5%, mais ou menos isso, tá? A gente ainda não tem as alíquotas divulgadas, porque muita coisa ainda vai sair. Os estados não divulgaram ainda, mas a gente vai ver aqui na apresentação que tem as alíquotas que a gente supõe, né? E as alíquotas que já saíram. Mas para alguns segmentos é necessário começar o processo. E as empresas não começaram. E não estão começando, tá? A Lei Complementar 214, gente, pode perguntar, fica à vontade, tá? A Lei Complementar 214, ela foi sancionada lá em janeiro, né, e regulamentou. O que que tá vindo nessa reforma, tá, né?
Criação do imposto seletivo, a gente tem aí a adoção de alíquota padrão como regra geral, estabelecimento de regimes diferenciados para setores de educação, saúde, e entre outros, especifica setores beneficiados. Então, assim, essa lei tem lá um setor específico. Vou dar um exemplo, laticínio. Eu tenho produtos no laticínio que hoje faz parte da cesta básica. Quando a gente começar a praticar, literalmente, né, a Lei Complementar 214, esse produto que hoje é alíquota zero, ele vai passar a ter 60% de redução da base de cálculo da IBS e da CBS. Ele vai piorar o meu resultado tributário num produto que hoje eu tenho alíquota zero, tá? E o pior de tudo, que aí vocês vão ver lá na frente, essa reforma tributária, ela vai ser ruim tanto para a EBITDA, né, resultado ali, como para a Caixa. Né? E aí no final vocês vão entender o que eu vou falar do que vai do problema que vai gerar para o caixa da companhia. Hoje a gente tem uma série de benefícios fiscais que com a reforma tributária eles vão ser cancelados. Né? À medida que o tempo de transição vai passando, esses benefícios vão ser cancelados, exceto Zona Franca de Manaus, que foi renovada até 2073, salvo engano. Aí tem um benefício que vai se manter para a Zona Franca, que aí está até ali sobre o IPI, que depois eu coloco para vocês também um pouquinho. Então, vai mudar muita coisa. Então, ainda falando sobre o que vem com a reforma, cria-se um modelo de cobrança integrado, cria a cesta básica nacional de alimentos, porque hoje a cesta básica, gente, ela é criada pelo Estado. Então, cada estado tem lá um decreto falando, olha, minha cesta básica tem arroz, feijão, farinha. Não, a minha cesta básica tem arroz, feijão, fubá. Então, cada estado hoje fala o que tem a cesta básica dela. E com a reforma, não. Vai ter a cesta básica nacional. A que vale no Acre vai valer no Ceará, vai valer no Rio Grande do Sul, tá? Toma o sistema mais justo com o cashback do povo, que é o cashback da pessoa física. O que seria da pessoa física? A pessoa física vai ter um cashback daquele tributo que ela paga na ponta. Então vai se criar uma sistemática, não está pronta essa parte, tá? Vai criar essa sistemática de ter uma devolução para as pessoas. Como isso vai ser feito? A gente ainda vai ver cenas dos próximos capítulos, tá? Preserva a Zona Franca de Manaus com um novo desenho do IPI. O que é esse novo desenho de IPI? Você fala, pô, mas não vai acabar o IPI com a CBS? Você vai criar um imposto federal, mas não vai acabar o IPI? Então, até a página 2, né? O IPI, ele ainda vai se manter, só que é um novo desenho que vai ser feito do IPI, onde quando você comprar um produto que ele é tributar, olha que loucura que vai ser também, né? Quando você comprar um produto que ele é tributado de IPI, mas oriundo da Zona Franca de Manaus, você vai ter um crédito presumido do IPI, que teoricamente seria tributado lá em cima, mas não é porque é alíquota zero. É uma loucura, mas é. Né? Então, essa sistemática também está sendo criada para que a gente tenha esse crédito sobre aquilo que está sendo produzido lá na Zona Franca. Porque hoje já tem uma sistemática dessa, né? O produto que a gente compra da Zona Franca de Manaus, você está aqui em São Paulo, compra um produto da Zona Franca de Manaus, e ele é tributado a 15%, como, por exemplo, o BOPP, que é aquele rolo de plástico, aqui em São Paulo ele teria tributado a 15%. Em Manaus, por ser alíquota zero, quem compra aqui em São Paulo, você tem um crédito presumido de 15%. Isso na jogada comercial é fantástico, tá? É um ganho para essas indústrias que estão em Manaus e vendem para São Paulo ou para o resto do país. Então vai ter essa sistemática, tá? Da Zona Franca. Substitui 5 tributos pelo IVA dual, né? De padrão internacional, que vai ser aquele IVA maior de todos, como sempre, o Brasil, como sempre, sendo destaque, né? Vai ser o maior IVA. Então, esse é o texto aprovado, né, que introduz essas importantes aí alterações, que aí a gente vai falar que a gente está chamando sobre tributação sobre o consumo. Hoje, essa parte que a gente fala muito, todo mundo está falando, todo mundo. Você abre o LinkedIn, fala isso, você abre qualquer grupo do WhatsApp, fala tributação sobre o consumo, que vai simplificar o sistema brasileiro, sim, mas para quem é do meio, não vai ter assim, né, poxa, vai ser tão fácil. O Simples Nacional, por exemplo, vai ter problema, né, então assim,
os tipos de empresa, exceto o MEI, vai ter um problema, né? Porque a reforma tributária vai ser boa para o governo, para as empresas nem tanto. Mas a gente tem que fazer, né? Tudo bem aqui, gente? Vocês querem perguntar algum ponto dessa parte? Beleza. Temos alguns pilares, né, da reforma tributária. O primeiro deles, não cumulatividade plena. Acabou aquilo, cumulativo, não cumulativo. Não, agora é a adoção da não cumulatividade plena de todos os tributos, tá? O que implica o quê? No creditamento dos tributos pagos nas etapas anteriores da cadeia, com exceção dos bens e serviços considerados de uso pessoal, tá? De consumo pessoal. O restante você vai tomar, as empresas vão poder fazer o débito-crédito. Lembra do débito-crédito que hoje existe, né? Do curso que a gente teve aqui, dos créditos tributários. Não é que os créditos tributários vão acabar, não, eles vão continuar, só que numa outra sistemática. Né? Antes a gente tinha não cumulatividade, cumulatividade, hoje não. Hoje que eu digo, quando eu falo hoje, tá, gente, é com a reforma. Com a reforma tributária, vai ser tudo não cumulatividade. Por isso que a gente chama de não cumulatividade plena. Sempre vai ter o direito ao crédito, e débito e crédito, mas daquilo que de bens e consumo, mas não o que é uso e consumo. O que é hoje também já é assim, né? A lei anterior, uso e consumo também você não toma crédito, exceto se você é bem, né? É, busca ali algum resultado que não seja tão interessante. Aí você também tomaria o crédito de uso de material de uso e consumo. Mas o normal não, né? Então, com a nova sistemática, você vai tomar o crédito. Então, não vai mais existir aquela não cumulatividade. Ah, não, esse é cumulativo. Então, vai acabar com isso. O 2, né, o segundo pilar, tributação por fora. Vai ter um gross up, vai ser por fora, não vai ter mais toda aquela briga que, poxa, esse cálculo é por dentro? Não, é por fora. Ah, o ICMS é por dentro? O IPI? E o PIS e COFINS, né? Não, agora é tudo por fora. Então, 1.000 vezes, sei lá, 12%. R$ 120 de imposto. Então, você vai comprar um produto, vai estar lá na prateleira R$ 1.000, e o imposto daquele produto. Quanto que é o imposto daquele produto? 10%. Então, 1.000 vezes 10, mais 10%. Então, vai ser 1.100 a sua nota fiscal. Beleza? Essa vai ser a sistemática, vai ser a tributação por fora. E aí, gente, nessa de tributação por fora, não é algo tão simples como, vai ser só por fora agora. Porque quando você envolve o Simples Nacional, que vai ter uma outra sistemática, que hoje, principalmente quem é PJ nas empresas, né? Quem é PJ nas empresas hoje, paga aí em torno de 12, 15% de imposto quando você emite a nota. A partir desse momento, você vai ter que escolher, você vai ter duas sistemáticas do Simples Nacional para você escolher. Tem o Simples Nacional comum, que é esse, que a gente já pratica e tal, e tem um outro Simples Nacional, que é a empresa que está tomando o serviço vai poder tomar o crédito, e aí você vai pagar uma alíquota maior, então vai ter toda essa sistemática, por isso que quando a gente fala a tributação por fora é simples, é mais ou menos, não é simplesmente pegar 1.000 vezes 10% e acabou a história, tem que entender qual que é a sistemática da tua empresa e que ela vai estar enquadrada. Beleza? Tributação no destino. Então, o IBS e o CBS serão pagos ao Estado e município do destino das operações, não de origem, prevalecendo o quê? O local de consumo final da mercadoria. Então, você está lá em Manaus, tá? Você vai vender um produto para São Paulo, aí tem a sistemática de lá ser tudo isento, tudo, mas aquilo que for resquícios que você precisar recolher, vem para São Paulo, por exemplo. Se você está no Paraná e vendeu para São Paulo, esse valor vem para São Paulo. E aí é nessa hora que a gente fala assim, mas então, a gente está falando que vai ter uma justiça melhor na parte tributária. Cara, se você vender tudo para São Paulo, qual vai ser o maior estado arrecadatório? São Paulo, né? Se você vender tudo ali no Nordeste, vender tudo para Bahia, vai ser Bahia, e assim por diante. Então, assim, essa sistemática, ela realmente ela ajuda alguns estados, mas para outros né? Então, você vê que alguns estados que são muito pobres vão se tornar mais pobres ainda. Porque hoje não tem aquela parte, uma parte é para o estado, outra parte é para o outro, uma parte fica no outro. Divide, né? Depois não. Então, esse é um problema.
Base ampla de incidência, que é o quarto pilar. Com a instituição da reforma tributária, os novos impostos terão base ampla de incidência, ou seja, alcança todas as operações com bens tangíveis, intangíveis e serviços. Então, tudo vai ter a incidência de tributos. Então, quando a gente fala sobre a ampla incidência, é que a gente não vai ter essa, aqui eu não tenho tributo, aqui eu vou ter, não vou ter no começo, vou ter no final da cadeia, não. Você vai ter a tributação em todas as operações com bens tangíveis, intangíveis e serviços. Beleza? Dúvidas? Perguntas? O que muda, né, de fato, né, na reforma tributária, né? O que vai ser adotado? O modelo do IVA dual, né? Composto por CBS e IBS. O CBS é a contribuição sobre bens e serviços, e a IBS seria o imposto sobre bens e serviços. Nada mais é do que o CBS vai substituir PIS, COFINS e IPI. Lembra que o IPI tem a sistemática da Zona Franca, tá? Não entra aqui. Ali é vírgula. Então, a CBS é a junção de PIS, COFINS PIS, COFINS e IPI, CBS federal. E aí eu tenho o IBS, que vai substituir o que? O ICMS e o ISS, vai pagar uma guia só. Então vai ser uma guia de federal e uma guia que é subnacional, né, que é ICMS e ISS. Em seguida, vai ser criado aquele IS, que é aquele imposto que a gente está falando que é o superimposto, né, o imposto seletivo, que é um imposto que vai ser aplicado ali em cigarro, vai ser se você vai comprar uma Ferrari, Lu, se você for comprar aquela Ferrari amarela, vai ser o IS, tá? Porque aí é um produto muito fora da nossa realidade, tá? Então, produtos que são prejudiciais à saúde, ao meio ambiente, produtos que estão fora ali daquilo que a gente chama de comum, vai ser tributado pelo IS, que é o imposto seletivo. Então, está se criando mais esse imposto. Então, hoje, a gente fala assim, está juntando tudo em dois. Não, está criando mais um, o IS, que é federal, que é um produto, um imposto que, teoricamente, hoje ele não existe, tá? Se você fala que hoje o IS existe, ele não existe. O fato dele, hoje, se a gente for comparar, são produtos que têm uma alíquota de IPI muito alta, né, é tributado integralmente de PIS/COFINS, integralmente de ICMS. Isso, hoje, a gente chamaria de um IS, né? Mas não, vai ser criado um IS, ainda não tem alíquota definida, mas vai ser criado, tá? E aí, de acordo com o artigo 18 da Lei Complementar, as alíquotas referentes ao CBS e IBS serão fixadas em resolução do Senado. Oi? Pode falar. Acho que foi acidente. Vão ser fixadas, né, as alíquotas por uma resolução do Senado. Essa resolução não saiu ainda, tá? Então, tudo que a gente está falando hoje é tudo baseado na Lei Complementar 214, tá? Tudo que a gente está falando, tá, gente? Não tem nada que eu estou inventando a roda aqui, não. Tudo que a gente está falando é Lei Complementar 214 de 25. Ainda não saíram as outras resoluções, decretos, enfim. A alíquota média do IVA do mundo, né? A gente tem a União Europeia de 21%, Suécia e Dinamarca 25%, Canadá 5%, Hungria 27%, Brasil, que é o maior do mundo. O Brasil vai estar ali, entre os maiores do mundo, tá? O Brasil vai estar ali entre 26,5% e 27%. Aí a gente ainda não tem o total, tá? Isso na perspectiva, olhando assim o contexto internacional, né, a gente tem aí mais de 170 países que utilizam o IVA como meio de tributação sobre o consumo. E quando a gente vai ali olhar nas alíquotas do Brasil, olha o Brasil onde aparece. Ele aparece já ali entre os maiores, porque a gente vai estar ali entre 26,5%, 27%, mais ou menos. A gente não tem ainda todas as alíquotas, né? A gente tem as que a gente viu que pode acontecer. Pode falar, Maria. Bem-vinda. Oi, Maria. Eu acho que ela levantou a mão sem querer. Eu acho também. Bom, então, como eu estava comentando, então o IVA do Brasil ele vai ser um dos maiores do mundo. Então, a gente vai continuar pagando uma das maiores cargas tributárias que tem no mundo. Então, infelizmente, é uma reforma, mas
em questão de volume de valor. Oi, Alcione. Sim, sim, posso compartilhar com vocês, não há problema, tá? É, tudo bem, né, Lu, compartilhar? Beleza. Aí é só para quem preencher a lista de presença, tá? Ficar até o Beleza. final, porque senão eu não tenho como mandar para quem estava aqui. Então, fique até o Não, final, assine a lista que a gente manda certificado e material. legal. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui da Francilene. As invoices de licenças, hoje retemos o IR, PIS, COFINS e ISS, CID. Nesse caso, vão mudar também para... Então, Francilene, vou te dar uma notícia não muito boa, tá? As retenções, elas vão mudar, claro, vai mudar a nomenclatura, tá? Não vai existir mais a IR, CID, não vai ter os nomezinhos dos tributos, tá? Mas vai mudar a sistemática, tá? Vai continuar havendo a retenção, mas não com o mesmo nome. A retenção vai existir, mas a nomenclatura vai mudar, beleza? Boa pergunta. Obrigado, viu? Então, em um contexto assim, mais amplo, os países, né, que os países ajustam suas alíquotas de acordo com as influências econômicas e sociais, considerando também o quê? Índices arrecadatórios e a média dos setores enquadrados em exceções à regra, né, à regra geral. E essas premissas resultam que no aumento da alíquota média para garantir a manutenção das receitas. É isso que o Brasil está fazendo, criando aquele IS, para manter a arrecadação lá em cima, porque se não fizer a IS, não vai conseguir manter a arrecadação da forma que arrecada hoje, ferrando o contribuinte. Estou falando um pouco de CBS e IBS, as hipóteses de incidências, né? Lá no artigo 4º da Lei Complementar 214, estabelece que a IBS e a CBS incidem em quê, né? Compra e venda, troca, permuta, dação em pagamento, demais espécies de alienação, locação, licenciamento, concessão, multa oneroso, doação com contrapartida do benefício do doador, instituição onerosa de direitos reais, arrendamento, inclusive mercantil, e prestação de serviço, isto é, tudo. A gente está deixando não deixa de tributar nada, né? Você olha para trás e fala, falta alguma coisa a tributar? Não. A base de cálculo da IBS e da CBS é o valor da operação. Não vai ter mais aquela, um menos o outro, igual quando a gente faz importação. O que vai na base de cálculo de importação? Vai tanta coisa, né, na base de cálculo de importação, mas aí, com a CBS e a IBS vai acabar tudo isso, porque é tudo por fora. Tá? O que a gente vai ter na importação, que é algo que está sendo definido, são a criação de um mecanismo de recolhimento. Tá? Mas a forma, a base de cálculo é o valor. Então, 1.000 vezes 10. 10 vai ser R$ 100 de imposto. Então, 1.000 mais 100 é o valor total da nota. Tá? As alíquotas serão determinadas pelo Congresso Nacional e reguladas por lei ordinária, isto é, ainda vão ser, tá, gente? Isso a gente vem monitorando, eu mesmo faço parte de um comitê que faz parte aí de discussões semanais de reforma tributária e através de um fundo, e a gente vem discutindo isso, né, nessas discussões, a gente vem falando, poxa, quando vai sair? Porque não adianta você hoje contratar ali uma consultoria para prestar um serviço para você, para fazer testes, se você não tem alíquotas reais para saber qual é o verdadeiro impacto, né? Então, tudo que a gente está fazendo hoje com alíquotas é baseado naquilo que a gente imagina, naquilo que a gente faz uma média, tá? Que não incide, tá? O que não vai incidir? Serviço prestado por pessoa física em relação de emprego. Então, por exemplo, transferência também entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, que já acabou, né? Com a ADC 49 já não tem mais ICMS na transferência entre estabelecimento do mesmo contribuinte, mas aqui vai estar bem claro na lei, já está bem claro na lei que não há tributação. Nas transmissões em fusões, cisões e incorporação, doações em contrapartida, né? E aí IBS, CBS, PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS. Então, assim, não vai incidir nada disso sobre esses impostos, tá? O IBS e a CBS também incidem sobre fornecimento não oneroso ou abaixo do mercado, brinde bonificações, tá? Então, hoje, você não paga imposto sobre brindes e bonificações, você vai passar a pagar. Transmissão a sócios não contribuintes, coisas que antes a gente não tinha, né? E outros fornecimentos não onerosos, também que antes não tinha, hoje vai tributar. Por isso que a carga tributária ela vai aumentar,
tá? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Maria, boa noite. Quais são as principais diferenças entre a CBS e a IBS dentro da proposta da reforma tributária? Com essas mudanças, como cada um dos tributos impacta atualmente as empresas e os consumidores? Vamos lá, vou te responder a primeira, né? Quais são as principais diferenças entre CBS e IBS? A CBS é federal, tá? A CBS é federal, vai ter uma alíquota X. E a IBS é aquela que a gente chama de subnacional, que é a estadual e a municipal. Essas são as grandes diferenças. Uma vai ter uma alíquota ali de, sei lá, 12%, e a outra vai ter uma alíquota ali de 8, 8,5%, a gente ainda não sabe, tá? Depois a gente até tem uma alíquota aqui que a gente tem trabalhado, mas ainda não saiu. Como essas mudanças, com essas mudanças, como cada um desses tributos impacta atualmente as empresas e os consumidores? Maria, é um impacto gigantesco, principalmente se você trabalha, né, se você atua em uma empresa onde ela está num estado onde tem um benefício fiscal, isso impacta, sim, diretamente na operação. Vou te dar só um exemplo, tá? Quem hoje trabalha numa empresa que está na Bahia, que tem um benefício fiscal lá chamado PROIND, que é oriundo do Desenvolve. Esse PROIND, ele tem ali uma base de cálculo, uma alíquota reduzida para que a sua base de cálculo tenha uma alíquota efetiva de 1,5%. Então, você tem aí uma redução enorme de alíquota, né, de base de cálculo, para que a sua alíquota efetiva seja 1,5%. Quando entrar a CBS de fato e a IBS de fato, lá em 2000 e lá na frente, porque ele vai ser um dos últimos, você não vai mais poder ter esse crédito presumido. Acabou. Então, você vai ter uma alíquota e você não vai ter mais esse benefício fiscal, esse crédito presumido. Então, esse crédito presumido que hoje qualquer empresa tem em estados como Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todos esses estados que ficam criando benefícios fiscais para atrair empresas, acabou. Por isso que muitas vezes a gente nas discussões fala, poxa, mas então as empresas vão todas embora dos estados que não têm incentivo, né? Claro, a grande maioria não vem, porque não vai mudar, porque já está ali instalada, não tem como ficar mudando, vai ser igual em todo lugar. Então, essas são as grandes mudanças que vão impactar. E é aquilo que eu coloquei no começo, vai impactar resultado, que é o EBITDA, né? O EBITDA, como muita gente gosta de falar, e também vai impactar a caixa, porque os impostos vão ser pagos meio que adiantado, no split payment, que está lá no final. Então, assim, vai mudar muito, muito, por isso que eu te falo, as empresas precisam, quem não está se mexendo, precisa se mexer, né? Para aprender a sistemática, para saber como fazer. Eu vou falar por mim, né? A gente começou o projeto na companhia, né, para já fazer essa migração. O que a gente está fazendo? Fazendo a conscientização, que é lá no final do slide, também tem sobre isso, a conscientização da companhia de que realmente vai acontecer e precisa acontecer. Inclusive em contratos que você vai fazer a partir do ano que vem, que tem que estar lá previsto, que tem que contemplar alterações tributárias, porque ninguém sabe ainda das alíquotas. Porque muita gente está renovando o contrato agora para 2, 3 anos. Então tem que conter isso no contrato, tá? Então é isso, Maria Costa. Espero ter respondido a contento. Falando sobre o imposto seletivo, né, as hipóteses de incidência dele, o que seria? Produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços. Então, como eu dei a ideia da Lu, a Lu vai comprar uma Ferrari na Itália. Então, toda essa importação dessa Ferrari vai ser tributado pelo imposto seletivo. Então, vai ter um imposto que vai ser o quê? 40%? Não sei. A gente não sabe ainda qual vai ser a alíquota do imposto seletivo. Pode ser 40%, pode ser 50%, dependendo do produto, tá? Produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, aí pode ser cigarro, pode ser aqueles produtos que te fazem mal, bebida alcoólica, enfim. Depende do que a gente vai ter ainda na lista. Exemplos de incidência ali, ó, veículos, a Ferrari da Lu, produtos fumígenos, né, e bebidas alcoólicas e açucaradas. E aí isso vai ter um imposto seletivo. Então aquela cervejinha, né, que você vai tomar no final de semana, ela vai ter um impostinho seletivo, então vai ter um imposto maior. Não vai ser 12% de uma CBS, vai ser 14, 15, 16, não sei, a gente não sabe ainda, tá?
Base de cálculo, né? Comparar a base de cálculo da CBS e da IBS, assim como a do ICMS, né? Ali tem, enquanto esses existirem. Então, por exemplo, a base de cálculo da CBS vai compor, enquanto o ICMS e o ISS existir, ele vai compor essa base. Depois ele some, tá? E as alíquotas, de novo, as alíquotas ainda vão ser determinadas. Então, o imposto seletivo, a base de cálculo dele vai ser maior. Então, você vê, vai compor, além da CBS, a IBS, o ICMS e o ISS. Então, vai ser uma alíquota alta, um tributo alto. Por que vai ser alto? Porque a sua base de cálculo vai ser alta, né? Nesse caso do imposto seletivo, é imposto sobre imposto. Ainda, nesse caso, continua a bitributação. Nesse caso apenas, tá? E não incide sobre exportação, tá? Então, sobre exportação não há nenhum tipo de incidência. Zona franca era de livre comércio, né? Tem a lei complementar, deve prever aí a forma de garantir diferencial competitivo das empresas nessa área. E aí, gente, não sei se vocês percebem, mas no dia a dia de vocês, muitas empresas estão fazendo essa transição para a Zona Franca de Manaus já há uns 2 anos, até porque lá vai ser diferente. Deixa eu só ver a pergunta do Celso aqui. O dízimo se inclui em brindes e doações na tributação? Só o dízimo ainda não. Ainda não, mas eu não duvido nada, tá? Que ainda é isento, tá? Fica tranquilo. Esse diferencial competitivo, né, deve dar o que? Através de benefícios fiscais, financeiros, como hoje, né, na Zona Franca de Manaus, quem participou, não sei se tem alguém aqui que participou do curso de crédito tributário, mas lá a gente falou sobre os benefícios financeiros que tem na Zona Franca de Manaus, e lá esses benefícios vão continuar tendo, né, e por isso que muitas empresas estão, mesmo assim, indo para lá, porque vão ter alguns benefícios. Tá? E, ó, eu não errei, estou bem de memória. A Zona Franca será mantida até 2073. Então, até 2073 vai ter Zona Franca. Claro que chegando ali em 2050, eles prorrogam por mais 50 anos, e assim vai. É sério, gente, porque senão a região acaba. Eu sei porque eu trabalhei numa empresa, numa indústria lá, a empresa tem 3 unidades na Zona Franca, e, cara, se não existir as empresas lá, acabou o lugar. Não tem outra coisa. É uma ilha. Manaus é uma ilha. O resto é mar, é água e floresta. Então, para manter a competitividade da Zona Franca, o IPI será mantido para produtos fabricados nos demais territórios, né? É aquilo que eu expliquei para vocês, e a redução de incentivos de ICMS em função da extinção em 32. Então, em 32, o ICMS explode, some, acabou. Simples Nacional, vai ser aquele Simples Nacional, vai ser mantido, mantido o regime de Simples Nacional que gera crédito ao adquirente, que é aquilo que eu expliquei para vocês, vai ter a sistemática que vai gerar crédito e outra que não, e a possibilidade de o contribuinte optar por uma apuração geral de IBS e CBS, de modo que gerar o crédito pleno para ambos. Então, não é só para a empresa que eu recolhi, mas eu posso gerar um crédito para ambos, aí eu vou ter uma alíquota maior, porque eu não vou ter aquela alíquota única, eu vou ter que recolher CBS e IBS, tá? PIS/COFINS, por outro lado, o crédito de PIS/COFINS é integral com o novo sistema, crédito também passa a ser desproporcional, o que pode desestimular a aquisição de empresas do Simples Nacional. Então, hoje, quando a gente tem, hoje o crédito do PIS/COFINS sobre empresa Simples Nacional, você toma um crédito integral e está tudo bem, né? Com essa mudança, não vai ser mais permitido esse crédito, e aí realmente desestimula quem vai comprar do Simples Nacional. Aí é um problema que os simples, os pequenos ali, que faturam até 4 milhões e alguma coisa, vão ter lá na frente para pensar. Manutenção de alguns regimes, né? Tem o Repetro, que é um regime que tem ali para o setor de petróleo e gás, esse vai ser mantido, até porque esses caras, eles estão ali dentro dos comitês o tempo todo falando, ó, me protege, e o governo vai proteger. O reporto, que aí diretamente a parte de portos, né, até para aquisição de máquinas no mercado interno, equipamentos, enfim, esse também vai manter.
porque o governo tem aí, obviamente, interesse em ter ali um porto pujante, né, receber ali, e o REID, né, que é um grande benefício. O REID é uma suspensão, hoje é suspensão de PIS e COFINS, né, e aí vai ter a suspensão também do IBS e da CBS para essas aquisições no mercado interno de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, enfim. E para quem não conhece o REID, é um projeto, é um benefício fiscal em que as empresas, elas vão na Receita, pedem esse benefício, mas provando para o governo que ela vai construir alguma coisa, ou vai construir uma planta nova, construir uma, uma, uma nova máquina, vai construir uma usina termoelétrica, e aí vai lá no governo e pede ali o REID. Deixa eu só ver uma pergunta aqui da Francilene. Entidades do terceiro setor que são imunes e isentas também serão impactadas? Por enquanto, não saiu nada sobre isso, tá, Francilene? A gente entende que não, que elas manterão da forma que estão, tá? Suspensão da importação. Aí aqui tem a linda, tem aqui ainda, né, as suspensões que vai se manter do rate, suspensão da importação, suspensão da aquisição do mercado interno. Isso tudo é a manutenção. Isso aqui é o que vai restar, tá, gente? Aqui, onde eu estou mostrando do lado direito da tela, é o que vai ficar. Tirando isso aqui, não vai ficar nada de benefício fiscal. Acabou. Os regimes especiais acabaram. Infelizmente, assim, quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, não vai aproveitar mais depois que toda a parte de transição acabar, tá? Perguntas até aqui? Beleza. Aqui a gente tem uma estimativa, né, das alíquotas. Então, aqui o Ministério da Fazenda, né, atualizou a estimativa das alíquotas de IBS e CBS, considerando as definições constantes na lei. Então, aqui é algo que é uma estimativa, nada certo, do tipo, isso aqui a gente vai ser essa mesmo? Não, gente, isso aqui é uma estimativa, tá? Então, acerca das alíquotas, o texto da reforma tributária diz o seguinte: União, Estados e municípios terão autonomia de fixar as alíquotas padrão. Não sei se vocês notaram, de uns meses para cá, né, inclusive isso aconteceu muito no final do ano passado, muitos estados atualizaram, aumentaram o ICMS. Mas por que aumentaram o ICMS? Porque justamente estão buscando ter uma alíquota grande, uma alíquota maior ali do IBS. Né? Por isso que eles aumentaram essa alíquota, porque vai ser algo meio que proporcional. Tá? Então, por isso que eles aumentaram lá no final do ano e vem aumentando. Alguns estados, a semana passada eu vi até na publicações que houve aumento a partir de 1º de junho. Tá? Então, a alíquota de cada ente poderá ser definida com base na alíquota de referência, né? Caso o ente federado não fixe sua alíquota, aplica-se a alíquota de referência. Então, aqui a gente tem um exemplo, que é a CBS de 8,8% e IBS 17,5%. Somando, a gente vai ter uma carga tributária de 26,5%, tá? E aí, nessas alíquotas, essa alíquota ela pode aumentar. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que é 22% do CMS, ele pode colocar uma IBS de 20%, por exemplo. E aí vai ser 28,8%. Um exemplo, tá? Se a CBS se mantém em 8%. Para vocês terem uma ideia, a CBS, a expectativa da CBS era que a CBS fosse de ser 12%. Essa era a estimativa. Mas aí a própria Fazenda falou, não, vamos estimar que vai ser 8,8, mas a gente ainda, obviamente, não tem nada certo, tá? Então, essa vai ser basicamente a alíquota que a gente vai ter. Oi, Hilton. Bares e restaurantes é tributado a 4% de ICMS. Como ficará com a reforma tributária? Vai subir, meu amigo. Vai preparando. Vai subir. Vai subir. Precisa entender lá dentro da lei complementar, nos anexos, para ver se você está dentro daquelas reduções. Se o teu segmento ou aquele produto que você vendeu está dentro daquele segmento X, ele tem redução de 60%, 40%. Lá na lei complementar, você pode até encontrar. Caso contrário, a tua alíquota ela vai subir e vai chegar beirando isso aqui, 26%. Tá? Essa é uma grande reclamação do setor de bares e restaurantes, que vai onerar demais a reforma tributária. Então, uma briga muito grande nessa parte sindical aí, dessa parte de bares e restaurantes. Uma briga mesmo, tá acontecendo, porque nas federações, enfim, porque senão esses caras vão quebrar.
Oi, Maria. As empresas, é triste mesmo, meu amigo, não é fácil, infelizmente. E as empresas optantes pelo lucro real? Todas as empresas optantes pelo lucro real, essa vai ser a CBS, e ainda vão sair as resoluções que vão falar sobre o imposto de renda e contribuição social, tá, Maria Costa? Vai continuar, e aí a gente vai ter, por isso que a gente fala que nosso IVA, ele vai ser muito mais alto do que aquilo que a gente está imaginando, tá? É uma reforma tributária que realmente vai facilitar muita coisa? Vai, mas vai trazer muito problema para muitos setores mesmo. Os regimes específicos, né, serviço de transporte coletivo, agência de viagens, bares, restaurantes, aqui, ó, o Hilton, bares, restaurantes são regimes específicos, tá lá, como eu comentei, lá nos anexos, tá? Serviço de hotelaria, parques de diversão, aviação, e tudo isso aqui vai sair uma resolução para cada um desses setores, tá? Pode ser que quando sair, porque está tendo aquela briga toda nas federações, bares e restaurantes não, vai cair, então, né? E também, lá na frente, quando a Lu comentar sobre os próximos passos, e depois eu vou explicar cada um desses daqui, a gente vai poder mostrar para vocês, fazer a abertura de cada um desses regimes, explicar um a um, isso é bem legal. Operações alcançadas por tratado e convenção, atividades esportivas envolvidas por sociedade anônima de futebol e serviços financeiros, tá? Tudo isso aqui são regimes específicos que estão previstos na lei complementar. Aqui temos algumas reduções, tá, previstas. Aqui 100% cesta básica, como eu comentei com vocês, onde tem frutas, produtos de frutos, ovos, tem o ProUni, que vai ter esse tributário apenas para o CBS, serviço de instituição científica, automóvel adquirido por motoristas profissionais de táxi. Então, aqui são as reduções de 100%. 60%, olha, serviço de educação, saúde, medicamentos, transporte público, alimentos de gestão do consumo humano. Daqui, por exemplo, os meus laticínios, entra aqui, da indústria que eu atuo, entra aqui nos destinados ao consumo humano, produtos agropecuários, agrícolas, tá vendo aqui? Tudo que é para consumo humano, ele vai ter ali uma redução de alíquota de 60%, tá? Operação de locação, 70%, operações com bens imóveis, 50%, profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, 30%. Isso é redução de base de cálculo, tá, gente? Não é redução do imposto, não. Você reduz a base de cálculo. Acabou para o crédito presumido. Vamos pensar assim. Beleza? Saldo credor de IBS e CBS. Hoje, quando a gente faz uma solicitação ali de ressarcimento, é coisa rápida, né? Você faz, compensa, acabou, tá, gente? Acabou. A gente vai esperar, olha só, para créditos de IBS e CBS, aquisição de ativo mobilizado e valor igual ou inferior a 150% da média dos últimos 24 meses, débitos versus créditos, 60 dias para análise do pedido de ressarcimento. Acabou aquela perda de compra que você faz hoje, amanhã você já compensa. Alguns casos, 180 dias para análise do pedido de ressarcimento, e aí tem aqui a observação, né? Caso seja procedimento de fiscalização relativo ao pedido de ressarcimento antes do encerramento dos prazos acima previsto, os prazos serão suspensos e ressarcidos os créditos homologados de até 15 dias. Vai ser um problema, gente, um problema. Isso aqui depois eu posso depois, né, quando a gente tiver o nosso curso sobre a reforma tributária, a gente vai passar isso aqui no detalhe de como fazer, né? Porque é complicado, é bem complicado, não é como hoje. Né? Hoje você faz uma pair de comp e depois de uma pair, e logo depois você faz as decomps. Hoje, depois a nova sistemática não, tá? Então vai mudar aí bastante coisa. A partir da apreciação da homologação, ressarcimento em 15 dias, e aí esse ressarcimento pode ser em conta corrente, né, como é hoje, que demora também, mas essa vai acontecer. E eu vou mostrar para vocês o porquê que vai acontecer. Tem os saldos credores, né, que eu já falo para vocês, estou acelerando um pouquinho por causa do tempo, tá, gente? Mas eu vou falar aqui para vocês, eu vou passar primeiro para continuar falando sobre essa parte do ressarcimento, porque senão você perde aqui.
Aqui, ó, split payments, é a apuração e pagamento do IBS e do CBS. Nessa sistemática da reforma tributária, eu tenho split payment. O que, que é isso? Você vai pagar a mercadoria que você comprou para o banco, e, óbvio, quem vai fazer esse trâmite? O banco, né? O banco vai pegar seu valor e mandar para a Receita, que é um comitê gestor que vai fazer a gestão desse dinheiro, porque esse dinheiro vai separar o que é CBS, o que é IBS, o que é Estado, o que é federal, o que é município. Então, não vai cair na Receita, vai ser esse comitê gestor. E aí é esse split payment que é feito essas consultas, né, essas bases aí, para saber se o teu cliente ou o teu fornecedor pagou, se o teu cliente pagou, para saber se o seu crédito está real, e se você depois vai poder compensar. Por isso que eu quis avançar aqui para o split payment, porque um está ligado ao outro, tá? Se eu não tiver, se o seu fornecedor não pagar, você não consegue compensar aquele crédito. Então vai ficar travado aí, tá? Então vai ter essa sistemática. Então agora eu vou voltar lá, tá? Então, para eu utilizar isso aqui, o ressarcimento, eu vou precisar fazer isso. Eu preciso saber se o meu fornecedor pagou. A ideia é que ele pague. Ah, mas como é que eu vou saber que eu vou pagar? Vai existir com uma espécie de conta corrente lá no ECAC, onde você vai clicar, vai sair todas as compras que você fez e se o fornecedor pagou ou não aquele tributo. E aí, se pagou, você vai usar na tua apuração, que a tua apuração vai ser basicamente da forma que a gente faz a apuração do imposto de renda. Ele vem pré-preenchido com aquilo que já foi pago. Você vai saber o que você vai ter para compensar ou não, tá? Essa vai ser a sistemática. São dos credores, né, que a gente tem de PIS e COFINS e de ICMS. A gente vai ter aí um tratamento, né, porque até 2032 isso precisa ser resolvido. Depois disso, acabou. Então, o saldo acumulado até dezembro de 32 pode ser destinado à compensação do IBS quando homologado entre os estados. Ativo mobilizado, tem aproveitamento de crédito de acordo com prazo remanescente, em 240 parcelas mensais, em outros casos, e a partir de 2033 será atualizada pelo IPCA. E aí vai existir uma nova sistemática de ressarcimento, que aí vai ser parcelado, que você pode receber em conta corrente. A mesma coisa que tem um saldo gigantesco de PIS e COFINS, inclusive de presumidos, que não foram apropriados até 2027, isso é, 2 anos. PIS e COFINS acaba em 2027, acabou, 28 é vida nova. 27, desculpa, é vida nova. Então, assim, depois disso, acabou. Então, permanecerão válidos e utilizáveis, mantida a fluência do prazo para utilização, deverão estar devidamente registrados no ambiente de escrituração, poderão ser utilizados para compensação com valor devido de CBS, isso até 27, tá, gente? E poderão ser ressarcidos em dinheiro ou compensados em outros tributos federais, desde que cumpram os requisitos. Então, tem alguns requisitos a serem utilizados, as compensações, mas depois disso acaba. Foi uma pergunta. É que é. A venda de um imóvel do ativo imobilizado também trará com mercadoria da forma de tributação? Sim. Vai ser trazido da forma de tributação, tá, Celso? Essa venda deste imóvel do ativo imobilizado, por enquanto, ainda não tem nenhuma norma que fale, olha, isso aqui não vai ter tributação, tá? Mas, por enquanto, sim, vai ser tributado, mas ele vai entrar naqueles que eu comentei que vai ser bem específico, tá? Não é uma alíquota cheia, vai ser reduzida. Comitê gestor, que é aquilo que eu comentei com vocês, vai ser a gestão administrativa do IBS, que é composto ali por 27 membros dos estados, do Distrito Federal e 27 membros dos municípios. É, digamos assim, o secretário da Fazenda, tá, gente? E aí tem aí a regulamentação e toda essa arrecadação, fiscalização, distribuição, alíquota de referência vai ser gerido por esse comitê gestor, que nada mais é do que um setor dentro da Receita que vai fazer a administração desse dinheiro e fazer a distribuição. Da mesma forma, fazer as fiscalizações, fazer as regulamentações, é tudo esse comitê. Esse comitê já está sendo formado, tá? Esse comitê hoje está sendo formado, já está sendo desenhado com processo sistemática, e é assim que vai funcionar nessa parte do IBS.
IBS e CBS. E antes você arrecadava tudo para a Receita, né? Para os estados, municípios e Receita. Hoje não. É toda a gestão vai ser lá na Receita, né? É ela que vai fazer toda essa distribuição. O split payments, que eu comentei com vocês, da apuração em pagamento. Obviamente que isso aqui tem muito detalhe atrás disso aqui, tá, gente? Isso aqui é só, eu costumo dizer lá na empresa, é a ponta do iceberg. Por isso que a gente fala que vai ter muito problema com caixa, porque você vai precisar pagar o imposto já de cara. Claro, vai estar em orçamento, isso daí, tudo, mas é necessário. Como que funciona o split payment na prática, tá, gente? Olha só. Quando você vai fazer uma aquisição aqui, né, aquisição de indústria, tá? Tem aqui o comércio, que tem o valor da nota fiscal 12.650, o valor do item 10.000, IBS CBS 2.650. Então, quando aplicado o split payments, que é o sistema financeiro da Receita, como que vai acontecer? Fica na indústria 10.000, que é o valor do item, né, que é o valor líquido, no caso, a receita líquida, e o Comitê Gestor e Receita Federal vai pegar esses 2.650 e fazer o direcionamento da receita, tá? Então, é isso que vai acontecer. Então, você imagina isso para todo o teu movimento. Se você é uma empresa que compra diariamente milhões, esse vai ser o procedimento. Imagina controlar tudo isso. Por isso que eu falo, tem que começar o projeto muito antes, senão você não vai dar conta. Então, o timeline aqui da reforma foi até o 16/1, com a publicação da Lei Complementar 214 de 25, como eu comentei com vocês, que é a Lei Complementar 214. Então, começou lá em 19, com a apresentação da PEC, onde a gente achou, isso aí vai mais uns 15 anos, né? Não, gente, foi bem rápido, foi bem mais rápido do que a gente imaginava. E aqui a transição, né? A transição na linha do tempo aqui, a transição da carga tributária, a gente vai olhando ali, 2025, que é o ano que a gente está, tem PIS, COFINS, ICMS, enfim, em setembro vai ser homologação dos sistemas autorizadores, em outubro já entra em produção o sistema, por isso que eu falo, já teria que ter começado, né? Já tem duas notas técnicas que já estão aí para serem implementadas no sistema, para você poder começar. E é isso, gente. Eu sei que eu falei um pouco mais rápido, até por causa do tempo, né? Mas atrás disso aqui tem muito mais conteúdo que, poxa, se eu pudesse ficar aqui até meia-noite, a gente iria falar muito sobre reforma tributária.